Doutora, por favor. Tem que ter outro jeito. De olhos semicerrados, corpo imóvel na cama da própria mansão, ele fingia não reagir, mas ouvia tudo, as risadas abafadas, os sussurros proibidos, as conversas que nunca deveriam chegar aos ouvidos de um homem acordado. Só que nada, absolutamente nada, o preparou para o que aconteceu quando a faxineira Márcia entrou no quarto achando que estava sozinha. Uma verdade que ela jamais teria coragem de dizer se soubesse que ele estava ouvindo. Uma verdade capaz de virar o destino daquela casa de cabeça para baixo. Porque às vezes é a pessoa mais improvável quem revela a verdade que muda tudo. Antes de continuar, me diga nos comentários de qual cidade você nos assiste. Eu amo ver até onde nossas histórias chegam. A turbulência atingiu o jatinho como um soco invisível. Murilo Ferreira, 42 anos, empresário do ramo de tecnologia, apertou o cinto enquanto o jatinho sacudia violento sobre São Paulo. Raios cortando o céu negro, chuva batendo no vidro como pedras. O piloto gritando coordenadas desesperadas no rádio. Murilo olhava pela janela, tentando manter a calma, mas o medo era real. Ele ia para Campinas confrontar Rodrigo Almeida, seu sócio de 15 anos, sobre o sumiço de R$2 milhões das contas da empresa. 15 anos. 15 anos de parceria, de confiança cega, de amizade que ele achava que era verdadeira. E agora, traição. O alarme disparou alto, cortante, sistema hidráulico falhando. O piloto virou, rosto pálido, suor na testa. Senhor Ferreira, vamos fazer pouso forçado. Segure-se firme. O jatinho inclinou violentamente para a esquerda. Girou. Despencou. Metal retorcendo. Vidro explodindo em milhares de pedaços. O cheiro de combustível invadindo a cabine. Murilo sentiu o corpo ser arremessado contra o cinto. A cabeça bateu no encosto com força brutal. Tudo escureceu. Silêncio. Depois, dor. Quando abriu os olhos, estava preso nos destroços fumegantes. Cheiro de queimado. Sangue escorrendo pela testa, entrando nos olhos. O piloto à frente. Imóvel. Morto. Sirenes ao longe. Gritos. Pessoas correndo. Mãos o puxaram dos destroços. Maca. Ambulância. Luzes vermelhas girando. Na sala de emergência do hospital, enquanto médicos e enfermeiros corriam ao redor dele como abelhas, Murilo ouviu 2 enfermeiras cochicharem atrás da cortina azul. A esposa dele ligou? Ligou sim, mas nem perguntou como ele estava. Só quis saber do seguro de vida e se ele tinha deixado o testamento atualizado. Sério? Que frieza. Pois é, tem gente que só ama o dinheiro. Aquelas palavras cortaram Murilo mais fundo que qualquer ferimento físico. Beatriz, 10 anos de casamento, mãe de Pedro e Ana. A mulher que dormia ao seu lado todas as noites. Ela não perguntou se ele estava vivo, não quis saber se ele sentia dor, só quanto valia. E ali, naquela maca fria de hospital, com 3 costelas quebradas, traumatismo craniano, queimaduras no braço e o coração despedaçado, Murilo Ferreira tomou a decisão mais perigosa da vida. Ia fingir estar semiconsciente, imóvel, indefeso, para descobrir quem realmente se importava com ele e quem estava esperando que ele morresse. 2 dias depois, quando a manhã amanheceu cinza sobre São Paulo, Murilo foi levado de volta para casa. O doutor Augusto Mendes, seu médico particular há 8 anos, havia concordado em ajudá-lo no plano mais insano que já tinham arquitetado. Murilo, isso é perigoso. Eticamente questionável. Se algo der errado, não vai dar. Murilo o interrompeu, voz firme, apesar da fraqueza. Preciso saber a verdade, Augusto. Preciso saber quem eu posso confiar. O médico suspirou, preocupado. Está bem, mas com uma condição. Se sua saúde piorar, eu revelo tudo. Combinado. A ambulância estacionou em frente à mansão de 3 andares no Morumbi. Portões automáticos se abriram, jardins impecáveis, piscina infinita com vista para a cidade. Tudo que o dinheiro podia comprar. Mas dinheiro não comprava lealdade.
Enfermeiros retiraram Murilo da ambulância em uma maca hospitalar. Ele mantinha os olhos semicerrados, respiração lenta e controlada, corpo completamente imóvel. A atuação começava agora. Beatriz apareceu na porta de entrada, mas não desceu os degraus de mármore para recebê-lo. Vestido branco justo marcando o corpo, salto alto, cabelos loiros perfeitamente escovados, maquiagem impecável, linda por fora, vazia por dentro. Ela segurava o celular na orelha, rindo baixinho de algo que alguém dizia do outro lado da linha. Nem olhou para o marido sendo carregado. Os enfermeiros subiram a escadaria, atravessaram o corredor largo decorado com quadros caros, entraram na suíte master, cama king size com lençóis de seda, varanda privativa, banheira de hidromassagem, tudo perfeito, tudo vazio. Eles o deitaram com cuidado, ajustaram travesseiros ortopédicos, conectaram monitores portáteis que apitavam baixinho. O doutor Augusto deu instruções finais aos enfermeiros e saiu, lançando um último olhar preocupado para Murilo. Silêncio. Murilo ficou sozinho no quarto enorme. 15 minutos depois, a porta abriu. Beatriz entrou. Ela não correu até ele com preocupação. Não segurou sua mão com carinho. Não beijou sua testa com amor. Apenas parou ao lado da cama, braços cruzados, analisando o marido como quem avalia um problema que precisa ser resolvido rapidamente. O celular tocou. Ela atendeu sem sair do quarto, como se Murilo fosse um móvel. Oi, amor. Murilo sentiu o estômago revirar. Amor. Ela estava chamando alguém de amor, na frente dele, achando que ele não podia ouvir. Calma, Rodrigo. Está tudo sob controle. Eu vi ele agora. Está mal mesmo. Rodrigo, o sócio, o amigo de 15 anos, o cara que Murilo considerava um irmão. O seguro de vida é de 10 milhões. Se ele ficar assim, vegetativo, inconsciente, a empresa passa para nossas mãos através da procuração que eu tenho. Murilo quis gritar, quis se levantar, quis esganar aquela mulher, mas permaneceu imóvel, respiração controlada, olhos semicerrados. Beatriz continuou, voz baixa, mas perfeitamente audível. E aquelas crianças também não vão atrapalhar nossos planos. Eu nunca suportei aqueles pirralhos. Quando tudo estiver resolvido e o dinheiro nas nossas contas, a gente manda eles para um internato na Suíça. Longe, bem longe. Pedro, Ana, seus filhos, 7 e 9 anos. Ela falava deles como fardos, como obstáculos. Amor, para de se preocupar. Ele não vai durar muito nesse estado. Os médicos disseram que pode ter sequelas permanentes, danos cerebrais. E se ele não melhorar em 6 meses, a gente consegue interdição judicial. Declarar ele incapaz. Assumir tudo. Beatriz caminhou até a janela, olhando a cidade lá embaixo. Um sorriso frio nos lábios. A gente vai ter tudo, Rodrigo. As empresas, as contas, os imóveis. Tudo. Só precisamos ter paciência e deixar a natureza seguir seu curso. Ela pausou, ouvindo algo do outro lado. Eu sei, amor. Eu também não aguento mais fingir. 10 anos casada com ele foram 10 anos desperdiçados. Mas agora a gente finalmente vai ser livre. Rico e livre. Ela riu. Um riso gelado que fez a espinha de Murilo gelar. Te amo, Rodrigo. A gente se vê amanhã no apartamento. Preciso da sua ajuda para revisar os documentos da empresa. Beijão. Ela desligou. Olhou para Murilo uma última vez, sem carinho, sem remorso, sem nada. E saiu do quarto, fechando a porta atrás de si, o barulho dos saltos ecoando pelo corredor até desaparecer. Murilo ficou ali, sozinho, imóvel, sentindo lágrimas quentes descerem pelas têmporas e molharem o travesseiro. Ele tinha sobrevivido a um acidente de jatinho que deveria tê-lo matado. Mas a queda real, a que realmente destruía, era descobrir que a mulher que dormia ao seu lado há 10 anos queria vê-lo morto, e que o amigo que ele chamava de irmão era seu coveiro. As horas se arrastaram como dias intermináveis. Murilo ouvia tudo.
Beatriz saindo de salto alto para resolver assuntos. Os filhos chorando no andar de baixo, chamando pelo pai. A babá tentando acalmá-los com mentiras gentis. Ninguém subia, ninguém o visitava. Pedro e Ana tentavam, mas eram impedidos. O papai precisa descansar, crianças. Vocês não podem subir agora. Mas a verdade era outra. Beatriz tinha dado ordens claras. Mantenha essas crianças longe do quarto. Elas vão atrapalhar a recuperação dele. E não quero choro aqui em cima. Murilo ouvia os soluços abafados dos filhos através das paredes. E não podia fazer nada. Até que, no final da tarde, quando o sol começava a se pôr alaranjado sobre São Paulo, a porta se abriu devagar. Passos leves, cuidadosos, respeitosos, diferentes dos saltos agressivos de Beatriz. Murilo reconheceu o som. Márcia, a faxineira. Ela trabalhava na casa há 4 anos, sempre discreta, sempre educada, sempre invisível para Beatriz, que a tratava como mobília. Mas não para Murilo. Ele sempre a cumprimentava pelo nome, sempre agradecia pelo trabalho, sempre perguntava como ela estava. Pequenos gestos que ela nunca esqueceu. Márcia Costa tinha 38 anos, apenas 4 a menos que Murilo. Rosto bonito, apesar do cansaço. Cabelos castanhos presos em rabo de cavalo. Olhos escuros e profundos. Mãos calejadas de tanto trabalho. Viúva há 5 anos, criava a filha Carolina sozinha, trabalhando em 2 empregos para sobreviver. Ela entrou carregando uma bandeja com água fresca, remédios e uma toalha limpa. Colocou a bandeja na mesinha lateral com cuidado para não fazer barulho. Aproximou-se da cama com uma delicadeza maternal, que Murilo não recebia há dias. Ajeitou o cobertor que tinha escorregado, cobrindo-o melhor. Passou a mão suave na testa dele, verificando se havia febre. Limpou delicadamente o suor do rosto com a toalha úmida e fresca. E sussurrou, voz embargada de emoção: "Força, seu Murilo, seus filhos precisam do Senhor. Eles estão lá embaixo chorando, querendo ver o pai deles." Murilo sentiu um nó se formar na garganta. Ela continuou achando que ele não podia ouvi-la. O senhor sobreviveu àquele acidente horrível por um motivo. Deus não salva a gente à toa. Ele tem planos. Sempre tem. Eu sei que tem. Márcia ajeitou os travesseiros com cuidado, verificou se o soro estava gotejando corretamente, colocou água fresca no copo ao lado da cama. Tudo com um cuidado, uma atenção, uma humanidade que Beatriz jamais demonstrou. Antes de sair, ela tocou de leve a mão de Murilo. Um toque gentil, caloroso, humano. "Eu vou rezar pelo senhor, todo dia, toda noite, prometo. O senhor é um bom homem, e bons homens merecem viver." E saiu, fechando a porta em silêncio absoluto. Pela primeira vez desde o acidente, Murilo quis chorar de gratidão. Não de dor, não de raiva, não de traição, mas de gratidão pura. Não, porque naquela mansão enorme, cheia de luxo e vazia de amor, Márcia era a única alma que parecia realmente humana, a única que o tratava como pessoa, não como uma conta bancária, mas ele não imaginava o que estava prestes a descobrir. E como aquela mulher simples, de mãos calejadas e coração imenso, mudaria sua vida para sempre. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina dolorosa e reveladora. Beatriz mal aparecia no quarto. Quando aparecia, era sempre ao telefone com Rodrigo, rindo, planejando, conspirando sobre o futuro deles e sobre como dividiriam o império que Murilo construiu. Os filhos continuavam impedidos de subir. Pedro chorava todas as noites. Ana perguntava à babá se o pai ia morrer. E Murilo ouvia tudo, preso naquele corpo imóvel, coração partido em pedaços. Márcia era a única presença constante e reconfortante. Ela entrava 3 vezes ao dia. De manhã cedo, para limpar o quarto e abrir as cortinas, deixando o sol entrar. À tarde, para trocar os lençóis e verificar se ele estava confortável. À noite, para ajustar os travesseiros e sussurrar palavras de encorajamento.
Conversava baixinho, achando que ele não ouvia, contando sobre o dia dela, sobre Carolina, sobre pequenas coisas que faziam a vida valer a pena. Murilo começou a esperar por esses momentos. A voz dela, a presença dela, o cuidado dela. Era o único momento em que se sentia vivo. Até que numa quinta-feira chuvosa, quando as nuvens pesadas cobriam São Paulo e a chuva batia nas janelas, Márcia entrou diferente. Os olhos estavam vermelhos e inchados. As mãos tremiam visivelmente. O rosto, normalmente sereno, estava marcado por sofrimento. Ela começou a arrumar a cômoda, mas estava claramente abalada. Derrubou um frasco de loção no chão. O vidro quebrou, espalhando loção pelo piso de madeira. E Márcia desabou. Sentou-se no chão, no meio dos cacos de vidro, e começou a chorar. Não um choro silencioso, um choro profundo, vindo das entranhas da alma. Soluços que sacudiam o corpo inteiro. O celular tocou no bolso do avental dela. Ela atendeu com as mãos tremendo, voz quebrada. Sim, doutora. Sou eu, Márcia Costa. Silêncio enquanto ela ouvia. Murilo forçou os olhos a se abrirem levemente, o suficiente para vê-la. Márcia levantou-se cambaleante, encostou na parede como se precisasse de apoio para não cair, respiração descompassada. 3 meses? Só 3 meses de vida? Murilo sentiu o peito apertar. Doutora, por favor, tem que ter outro jeito, outro tratamento, qualquer coisa. Minha filha tem só 7 anos. Ela é uma criança, ela não pode morrer, ela é tudo o que eu tenho nesse mundo. A voz dela se partiu completamente. Lágrimas caíam sem parar. 280 mil reais? O tratamento custa 280 mil? Márcia escorregou pela parede até sentar no chão novamente, mão no peito, respirando com dificuldade. Doutora, eu sou faxineira. Eu ganho 2.000 reais por mês. Trabalho em 2 lugares para conseguir pagar aluguel, comida, escola. Eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho nada, nenhuma economia, nenhum parente que possa ajudar, nada. O desespero na voz dela era visceral, real, doloroso de ouvir. A senhora não entende. Quando meu marido morreu há 5 anos em um acidente, Carolina me deu forças para continuar. Ela é minha razão de viver. Se eu perder ela, se eu perder minha filha, eu não aguento, eu não vou aguentar. Murilo sentiu cada palavra como uma facada no peito. Carolina, a filha de Márcia. Apenas 7 anos, câncer agressivo, 3 meses de vida sem tratamento, 280 mil reais que ela jamais teria. Enquanto Beatriz calculava heranças de milhões e planejava viagens de luxo, Márcia implorava pela vida da própria filha. E não tinha nada. A faxineira desligou o telefone. Ficou ali, sentada no chão entre cacos de vidro e loção derramada, chorando em silêncio absoluto, corpo curvado sobre si mesmo. Depois de longos minutos, ela limpou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo várias vezes, tentando se recompor. Juntou os cacos com cuidado. Limpou a loção. Lavou o rosto na pia do banheiro. E então aproximou-se da cama de Murilo. Tocou a mão dele com um carinho infinito. Desculpa, seu Murilo. O senhor não precisava... Bem, sei que o senhor não pode me ouvir mesmo. Mas, se o senhor estivesse bem, sei que ajudaria. O senhor sempre foi bom comigo. Sempre me tratou com dignidade e respeito quando todo mundo me trata como invisível. Ela apertou levemente a mão dele, como se buscasse consolo. A senhora Beatriz, ela me ofereceu 50 mil reais ontem à noite. Murilo congelou internamente. Ela disse que seria um ato de misericórdia, que o senhor estava sofrendo preso nesse corpo, que eu devia desligar os aparelhos uma noite dessas quando ninguém estivesse olhando, que ninguém ia desconfiar de uma simples faxineira, e que os 50 mil eram meus, sem perguntas. Márcia enxugou novas lágrimas que desciam. 50 mil reais não é nem 1/5 do que eu preciso para salvar Carolina, mas já seria alguma coisa. Já daria mais alguns meses de vida para ela. Já seria...
Ela balançou a cabeça com força. Mas eu nunca faria isso. Nunca. Por mais que eu esteja desesperada. Por mais que minha filha esteja morrendo. O senhor não merece morrer assim, traído e sozinho. E a senhora Beatriz, ela não está pedindo por misericórdia. Está pedindo por ganância. Pelos olhos dela, eu vi. Não é compaixão. É interesse. Márcia respirou fundo. Eu disse não. E vou continuar dizendo não todas as vezes que ela perguntar. Prefiro perder tudo do que tirar a vida de alguém, principalmente a vida de um homem bom como o Senhor. Ela soltou a mão dele delicadamente. Vou ter fé. Deus é justo. Ele sempre foi. Ele vai dar um jeito. Não sei como, mas vai. E saiu do quarto carregando o peso insuportável do mundo inteiro nos ombros. Murilo ficou ali, completamente imóvel por fora, mas por dentro, um terremoto. Beatriz não estava apenas esperando ele morrer naturalmente. Estava tentando acelerar o processo, oferecendo suborno, tentando transformar Márcia em assassina. E Márcia que precisava desesperadamente de dinheiro, que estava perdendo a filha, que poderia ter pegado aqueles 50 mil sem ninguém nunca descobrir. Disse não. Escolheu a integridade, escolheu a vida dele, escolheu o certo. Mesmo perdendo tudo. Naquele momento, Murilo Ferreira entendeu algo fundamental. Estava vivo por causa dela e ia fazer tudo, absolutamente tudo, para salvá-la também. Naquela noite, Murilo não conseguiu dormir. A mente trabalhava freneticamente. Pensou em Carolina, uma criança de 7 anos enfrentando a morte. Em Márcia, lutando sozinha contra o mundo. Em integridade, em caráter, em bondade. Pensou em como ele tinha fortunas, jatinhos, mansões, contas com milhões. E Márcia não tinha 280 mil para salvar a própria filha. Pensou em Beatriz, planejando sua morte para ficar com dinheiro que ela não trabalhou para conquistar. E Márcia, honesta, trabalhadora, íntegra, pedindo apenas uma chance à vida. Não, isso tinha que mudar. Agora. Quando Márcia entrou no dia seguinte, trazendo o café da manhã que ele tecnicamente não podia tomar, Murilo tomou a decisão mais arriscada desde o acidente. Ia revelar tudo para ela. Márcia colocou a bandeja na mesa como sempre fazia, ajeitou os travesseiros com o cuidado de sempre, passou a mão na testa dele verificando a temperatura. E foi quando Murilo sussurrou, voz rouca de dias sem usar. Márcia. Ela congelou completamente, mão na boca, olhos arregalados, corpo inteiro tremendo. Seu Murilo, o senhor está acordado? Ele abriu os olhos completamente pela primeira vez em dias. Virou o rosto para ela. Encontrou os olhos castanhos dela, cheios de lágrimas de choque. Estou fingindo, Márcia. Estou fingindo há dias. E ouvi tudo. Vi. Ela recuou, levando a mão ao peito, respiração acelerada. Como assim? Fingindo? Eu não entendo. Beatriz, Rodrigo, os planos deles de ficarem com minha empresa e meu dinheiro. Eu ouvi tudo. E ouvi você também, Carolina, o câncer, os 280 mil e os 50 mil que Beatriz ofereceu para você me matar. Lágrimas começaram a descer incontroláveis pelo rosto de Márcia. Seu Murilo, eu juro que nunca ia fazer isso. Eu juro por Deus, pela minha filha, por tudo que é sagrado. Eu sei. Ele a interrompeu, voz firme, apesar da fraqueza física. Eu sei, Márcia. Por isso você precisa me ouvir agora. Ela assentiu, tremendo. Amanhã de manhã, quando você acordar, vai haver uma transferência na sua conta. 300 mil reais. O tratamento completo da Carolina será pago. Cirurgia, quimioterapia, internação, remédios, acompanhamento, tudo. E ainda vai sobrar para vocês viverem tranquilas enquanto ela se recupera. Márcia balançou a cabeça incrédula, lágrimas caindo como chuva. Não, não, o senhor não precisa, eu não posso aceitar, é muito dinheiro. Pode e vai aceitar. E não é sobre merecer ou não, é sobre justiça. É sobre fazer o que é certo.
É sobre salvar uma criança que não tem culpa de nada. Márcia caiu de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dele com as duas mãos, soluçando. Eu nunca vou esquecer isso. Nunca. O Senhor está salvando minha filha. Está salvando minha vida. Eu não tenho palavras. Eu não sei como agradecer. Murilo apertou a mão dela, sentindo a aspereza do trabalho duro, a realidade daquela vida. Não precisa agradecer. Você me tratou como ser humano quando ninguém mais tratou. Você escolheu minha vida mesmo precisando desesperadamente de dinheiro. É o mínimo que posso fazer. Na verdade, é menos do que você merece. Márcia chorou, não de tristeza, de alívio tão imenso que o corpo não suportava, de esperança renascendo, de gratidão transcendental. Mas o senhor não pode contar para ninguém que está acordado, certo? Ela perguntou quando conseguiu se recompor um pouco. Certo, nem para Beatriz, nem para ninguém. Só você e o Dr. Augusto sabem a verdade. Preciso juntar provas concretas do que eles estão planejando. Preciso ter evidências sólidas antes de agir. Márcia enxugou as lágrimas, determinação nascendo no olhar. O que o senhor precisar, pode contar comigo. Juro pela vida da minha filha que vou ajudar. O senhor salvou ela. Agora, eu salvo o senhor. Murilo sorriu pela primeira vez em dias. Um sorriso fraco, mas genuíno. Obrigado, Márcia, por tudo. Por ser quem você é. Ela levantou-se, ainda tremendo, mas com um brilho completamente novo nos olhos. Esperança, propósito, vida. Quando saiu do quarto, Murilo fechou os olhos novamente, retomando a farsa. Mas dessa vez, não estava mais sozinho naquela guerra silenciosa. Tinha uma aliada, uma guerreira improvável, uma mulher simples que provava que caráter não tem preço. E que os verdadeiros anjos às vezes vêm disfarçados de gente comum, com mãos calejadas e coração de ouro puro. As próximas 3 semanas foram uma operação de precisão cirúrgica. O Dr. Augusto, sob a desculpa de instalar equipamentos médicos mais sofisticados, instalou microfones discretos em pontos estratégicos do quarto. Uma câmera minúscula foi colocada disfarçada na estante de livros, com um ângulo perfeito para capturar toda a cama e a área ao redor. Gravadores de voz ativados por som foram espalhados pela casa. Murilo, através de Márcia, que levava e trazia mensagens discretamente, contratou um detetive particular. Rafael Campos, ex-policial federal, especialista em investigações corporativas, discreto como sombra, eficiente como relógio suíço. A missão era clara: investigar cada movimento de Rodrigo e Beatriz, contas bancárias, ligações telefônicas, movimentações financeiras, encontros secretos, tudo. E as descobertas foram devastadoras, piores do que Murilo imaginava. Rodrigo desviava dinheiro da empresa há 2 anos inteiros. Não eram apenas os 2 milhões que Murilo descobriu. Eram 7 milhões. 7 milhões em contas offshore, em paraísos fiscais. Escondidos, protegidos, prontos para serem acessados. Beatriz e Rodrigo eram amantes há 1 ano e meio. Encontros regulares em um apartamento luxuoso no Itaim, que Rodrigo alugou com dinheiro desviado. Jantares em restaurantes caros. Viagens de fim de semana para resorts, hotéis 5 estrelas. Tudo pago com o dinheiro de Murilo, mas a bomba final, a que fez o sangue de Murilo ferver, veio numa terça-feira. O detetive Rafael entregou um relatório de 53 páginas, cada uma mais chocante que a anterior. Havia um mecânico, Carlos Mendonça, 58 anos. Funcionário do hangar privado, onde o jatinho de Murilo era mantido e revisado. Ele tinha recebido R$50 mil de Rodrigo através de uma transferência rastreada, para sabotar o sistema hidráulico do Cessna Citation, especificamente, intencionalmente, criminosamente. O acidente não foi acidente. Foi tentativa de homicídio premeditado, com premeditação, com planejamento, com frieza absoluta. O piloto Anderson Moreira,
pai de 2 filhos, morreu naquele acidente. Murilo quase morreu. E tudo porque Rodrigo e Beatriz queriam acelerar o processo de herança. Murilo leu o relatório 5 vezes, cada vez mais revoltado, cada vez mais determinado. As gravações de áudio dos últimos dias eram cristalinas, sem deixar margem para dúvidas. Beatriz e Rodrigo planejando requerer interdição judicial de Murilo, declarar ele mentalmente incapaz, assumir a tutela legal dos filhos Pedro e Ana, vender as empresas para concorrentes, liquidar os ativos, transferir o dinheiro para contas internacionais, dividir tudo meio a meio, mandar as crianças para um internato caro na Suíça, onde ficariam longe e bem cuidadas, e viver felizes para sempre. Sobre as cinzas e os destroços da vida de Murilo, sobre o sangue do piloto inocente, sobre as lágrimas das crianças. Não. Chegou o dia da justiça. Murilo comunicou ao Dr. Augusto através de Márcia. Amanhã eu acordo oficialmente. Prepare tudo. Augusto confirmou. Rafael foi alertado. As provas foram organizadas. Os advogados foram acionados. A Polícia Federal foi discretamente informada. Tudo pronto. Na manhã de sábado, quando o sol nasceu dourado sobre São Paulo, Murilo abriu os olhos completamente. Sentou-se na cama com esforço, sentindo as costelas ainda doloridas protestarem. Pediu água com voz rouca, mas audível. Falou claramente. Moveu os braços. O Dr. Augusto, que estava coincidentemente fazendo uma visita de rotina, examinou com falsa surpresa. Murilo, isso é extraordinário. Um milagre médico. Sua recuperação é impressionante, muito além do que esperávamos. Ele fez anotações falsas, checou sinais vitais, demonstrou surpresa profissional convincente. Beatriz foi chamada pelo interfone. Murilo ouviu os saltos dela subindo a escada correndo. Ela entrou no quarto ofegante, mas ele percebeu imediatamente. Não era alívio no rosto dela, não era felicidade, não era amor, era pânico puro, medo genuíno. Os planos dela desmoronando. Amor, que bom que você acordou. Eu estava tão preocupada. Ela tentou forçar um sorriso, aproximando-se da cama. Murilo a olhou nos olhos, friamente, sem emoção. Eu ouvi tudo, Beatriz. Ela parou no meio do caminho. O quê? Do que você está falando, amor? Você, Rodrigo, os desvios, o apartamento no Itaim. As viagens, os jantares, o mecânico, o acidente, a sabotagem, os planos de interdição, o internato para Pedro e Ana. Tudo. Ouvi absolutamente tudo. Beatriz empalideceu como se todo o sangue tivesse drenado do corpo. Murilo, eu não sei do que você está falando. Você deve estar confuso. Os remédios, o acidente. Sabe sim. Murilo a cortou. Voz gelada como gelo. E não estou confuso. Estou mais lúcido do que nunca. Ele pegou um envelope grosso da mesa lateral. Jogou no chão aos pés dela. O envelope se abriu, derramando o conteúdo. Fotos de Beatriz e Rodrigo entrando no apartamento. Fotos deles em restaurantes, se beijando. Extratos bancários destacando as transferências. Cópias de e-mails incriminadores. Transcrições completas das gravações de áudio. Relatório detalhado do detetive. Laudo técnico da perícia sobre a sabotagem do jatinho. Provas. Evidências irrefutáveis, indiscutíveis. Beatriz caiu de joelhos, pegou os papéis com as mãos tremendo, folheou e a cor desapareceu completamente do rosto. Murilo, eu posso explicar, não é o que parece. Não pode, ele disse com finalidade absoluta. E eu não quero ouvir nenhuma mentira saindo da sua boca. Murilo apertou um botão no controle remoto ao lado da cama. A porta abriu. 2 seguranças particulares musculosos entraram, acompanhados por 2 agentes da Polícia Federal. Retirem ela da minha casa, agora, e prendam ela por tentativa de homicídio, conspiração e cumplicidade em assassinato. Murilo, não, por favor, pensa nos nossos filhos, pensa em Pedro e Ana. Beatriz gritou desesperada. Nossos filhos?
Murilo explodiu e a dor nas costelas voltou com força. Você os chamou de pirralhos. Disse que nunca os suportou. Disse que queria mandá-los para longe. Eles ouviram você, Beatriz. Através do interfone, ouviram a própria mãe dizendo que eles atrapalhavam. Beatriz empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Não, eles não podem ter... Ouviram tudo. E estão com um psicólogo infantil sendo cuidados agora, longe de você, para sempre. Os agentes da Polícia Federal avançaram. Beatriz Ferreira, você está presa por tentativa de homicídio qualificado, conspiração para cometer assassinato, lavagem de dinheiro e outros crimes que serão formalmente apresentados. Tem direito de permanecer em silêncio. Tudo que disser pode e será usado contra você. As algemas clicaram nos pulsos dela. E Rodrigo? Murilo perguntou a um dos agentes. Já foi preso pela equipe Delta há 1 hora, Sr. Ferreira. Estava tentando embarcar em um voo para as Ilhas Cayman. Foi interceptado no aeroporto. O mecânico Carlos Mendonça também foi detido em sua residência. Beatriz chorou, gritou, esperneou, implorou, mas foi retirada da mansão, do casamento, da vida de Murilo, para sempre. E, finalmente, depois de semanas de teatro, de dor, de traição, de descobertas horríveis, Murilo pôde respirar fundo, livre. Os 3 meses seguintes foram de reconstrução completa. Murilo mergulhou na recuperação física com determinação. Fisioterapia intensiva 5 vezes por semana. Exercícios gradualmente mais desafiadores. Alimentação balanceada. Sono regular. Seu corpo voltava à vida. Mas mais importante que o corpo físico era a reconstrução da alma. Pedro e Ana voltaram a subir ao quarto do pai. No primeiro dia, entraram tímidos, com medo, segurando as mãos um do outro. Quando viram Murilo sentado na cama, acordado, sorrindo, explodiram em lágrimas e correram para abraçá-lo. Papai! Papai! Você voltou! Murilo os abraçou com força, ignorando a dor nas costelas ainda sensíveis. Voltei, meus amores. Papai voltou e não vai embora nunca mais. Eles choraram juntos, riram juntos, conversaram por horas. Murilo contratou doutora Helena Cardoso, uma das melhores psicólogas infantis do país, para ajudar Pedro e Ana a processarem tudo. A traição da mãe, o acidente do pai, o medo de perder tudo, as palavras horríveis que ouviram. Mas ele estava ali, presente de verdade, vivo de verdade, pai de verdade. E teve outra mudança fundamental. Carolina começou o tratamento oncológico. Hospital Sírio-Libanês, referência internacional. Equipe dos melhores oncologistas pediátricos do Brasil. Quimioterapia de última geração, menos agressiva e mais eficaz. Acompanhamento nutricional completo. Suporte psicológico para ela e para Márcia. Tudo pago, sem limites, sem preocupações financeiras. Murilo fez questão de acompanhar pessoalmente. Ia ao hospital com Márcia nas sessões de químio. Levava Pedro e Ana para visitarem Carolina na brinquedoteca. As 3 crianças se tornaram inseparáveis rapidamente. Desenhavam juntas, jogavam videogame, assistiam filmes, riam. E no meio daquelas visitas, daqueles momentos de esperança e luta, algo começou a florescer entre Murilo e Márcia. Sutil no começo, um olhar que durava 1 segundo a mais. Um toque de mãos acidental que nenhum dos dois queria interromper. Conversas que se estendiam até tarde da noite no corredor do hospital. Risadas compartilhadas sobre pequenas coisas. Silêncios confortáveis onde palavras não eram necessárias. Márcia tentava manter distância profissional, respeito, limites claros. Seu Murilo, eu deveria voltar para a casa fazer o trabalho. Márcia, para de me chamar de seu Murilo. Me chama só de Murilo, e a casa pode esperar. Fica aqui, por favor. E ela ficava, porque não queria ir embora. Porque estar perto dele fazia seu coração acelerar de um jeito que não acelerava há anos. Murilo começou a conhecer Márcia de verdade. Descobriu que ela sempre sonhou em estudar, mas teve que parar na 8ª série para trabalhar e ajudar os pais.
que ela amava ler romances antigos que pegava na biblioteca pública, que cantava baixinho enquanto limpava, músicas antigas de Roberto Carlos, que tinha um senso de humor fino e inteligente quando se sentia à vontade, que seus olhos brilhavam quando falava de Carolina, de sonhos, de futuro. E Márcia descobriu Murilo além do milionário. Descobriu que ele era tímido em situações sociais, apesar da posição, que adorava astronomia e passava horas olhando as estrelas, que tocava violão escondido porque achava que não era bom o suficiente, que tinha um coração enorme escondido atrás de muros que a vida construiu, que era pai dedicado, amigo leal, homem íntegro. Um dia, 2 meses após o início do tratamento de Carolina, Murilo e Márcia estavam sentados no jardim da mansão. As crianças brincavam na piscina sob supervisão da babá nova, uma senhora amorosa chamada Dona Irene. O sol se punha laranja e rosa sobre São Paulo. Murilo olhou para Márcia. Ela estava de perfil, observando Carolina rir enquanto brincava com Pedro e Ana. O rosto dela iluminado pela luz dourada do entardecer. E Murilo percebeu. Estava completamente apaixonado, não pela gratidão, não pela bondade dela, não porque ela salvou sua vida, mas por quem ela era, pela essência dela, pela força silenciosa, pela beleza interior que transbordava para fora. Márcia, ele chamou baixinho. Ela virou encontrando os olhos dele. Sim, eu preciso te dizer uma coisa, e você pode me mandar calar a boca se quiser. Pode dizer que estou louco, pode dizer que é inadequado, mas eu preciso falar porque se não falar eu vou explodir. Ela ficou séria, coração acelerando. O que é? Murilo respirou fundo. Eu estou apaixonado por você, completamente, irremediavelmente, apaixonado pela mulher que você é, pela força que você tem, pela bondade que você carrega, pela forma como você ama sua filha, pela forma como você trata meus filhos, pela forma como você me olha como se eu fosse só um homem, não uma conta bancária. Só Murilo. Márcia arregalou os olhos, mão voando para a boca. Murilo, eu sei que você pode achar que é gratidão, ou confusão, ou sei lá o quê, mas não é. Eu sei o que sinto. E eu sinto que você é a pessoa mais incrível que já conheci na vida. E eu sei que a gente vem de mundos diferentes, que você pode achar estranho, que tem 1000 razões para dizer não. Márcia o interrompeu, colocando a mão suavemente sobre a dele. Murilo, para. Ele parou, assustado. Ela sorriu, lágrimas brilhando nos olhos. Eu também estou apaixonada por você. Achei que estava ficando louca. Achei que era errado. Achei que você nunca ia olhar para uma faxineira simples como eu dessa forma. Mas eu acordo pensando em você. Durmo sonhando com você. Meu coração dispara quando você entra na sala. E eu não sei o que fazer com isso tudo. Murilo sorriu, aquele sorriso largo e genuíno que ela amava. Faz o que o coração está mandando. E o que ele está mandando? Deixar eu te beijar. Márcia riu, chorando ao mesmo tempo. Então beija. E ele beijou. Ali, no jardim iluminado pelo pôr do sol, com as crianças brincando ao fundo, com a vida recomeçando ao redor. Murilo e Márcia se beijaram pela primeira vez. Devagar, com cuidado, com respeito, com amor verdadeiro crescendo. Quando se separaram, Márcia encostou a testa na dele. A gente vai ter que enfrentar muita coisa. As pessoas vão falar, vão julgar, vão dizer que sou interesseira. Deixa falarem. Eu sei quem você é, e é isso que importa. Seu mundo é tão diferente do meu, então a gente constrói um mundo novo, nosso, onde o que importa não é dinheiro ou status, mas amor e verdade. Márcia sorriu. Você fala bonito para um empresário de tecnologia. Murilo riu. Aprendi com você. Você me ensinou tudo o que realmente importa. E beijaram de novo, enquanto o sol terminava de se pôr. E uma nova vida, um novo amor, um novo começo, nascia entre 2 corações que encontraram um ao outro nos momentos mais improváveis.
4 meses após o início do tratamento intensivo, numa manhã ensolarada de terça-feira, veio a notícia que todos esperavam com o coração apertado. Doutora Helena Figueiredo, a oncologista pediátrica de Carolina, entrou na sala de espera do hospital com um sorriso largo e genuíno. Márcia levantou-se de um pulo, quase derrubando a cadeira. Murilo segurou a mão dela com força. Pedro e Ana apertaram as mãos um do outro. Carolina entrou em remissão completa. A doutora anunciou, voz emocionada. O câncer sumiu, completamente. Os exames não mostram nenhuma célula cancerígena ativa. É um milagre médico. Márcia desabou. Não de tristeza, não de medo. De alívio tão imenso, tão esmagador, tão absoluto, que as pernas simplesmente não sustentaram mais o peso. Murilo a segurou antes que caísse, abraçou com força e chorou junto com ela. Pedro e Ana gritaram de alegria tão alta que ecoou pelo corredor inteiro do hospital. Carolina saiu correndo do consultório, onde estava sendo examinada, e pulou direto no colo da mãe. Mamãe, mamãe, a doutora disse que eu vou ficar boa, que eu vou poder voltar para a escola, que meu cabelo vai crescer de novo. Vai, meu amor, vai! Você venceu, minha guerreira venceu! Márcia chorava e ria ao mesmo tempo, beijando o rosto da filha 1000 vezes. Murilo abraçou as duas, sentindo o coração transbordar. E Pedro e Ana se juntaram ao abraço coletivo. Ali, naquele hospital, naquela sala de espera com cheiro de álcool e esperança materializada, uma família nascia de verdade. Não apenas de sangue, não apenas de documentos, mas de escolha, de amor e de luta compartilhada, de milagre vivido juntos. Naquela noite, para comemorar, Murilo organizou um jantar especial no jardim da mansão. Luzes de LED penduradas nas árvores, criando um céu artificial de estrelas. Mesa longa decorada com flores simples, mas bonitas. Comida feita por um chefe, mas com o menu escolhido pelas crianças. Pizza, batata frita, suco e sorvete. Carolina, com um lenço colorido cobrindo a cabeça ainda sem cabelo, ria mais do que Murilo jamais tinha visto. Pedro e Ana não largavam dela. E Márcia estava radiante. Vestido simples azul claro. Cabelos soltos pela primeira vez. Sorriso que iluminava mais que todas as luzes do jardim juntas. Depois do jantar, quando as crianças estavam entretidas assistindo um filme na sala de cinema da casa com Dona Irene, Murilo pediu a mão de Márcia. Vem comigo. Tenho algo para te mostrar. Eles caminharam até o centro do jardim, onde as luzes criavam um círculo quase mágico. Música suave tocava no som ambiente. Márcia olhou ao redor, confusa. Murilo, o que você está fazendo? Ele respirou fundo. Olhou nos olhos dela, aqueles olhos castanhos profundos que ele amava tanto, e ajoelhou-se. Márcia levou as 2 mãos à boca, olhos instantaneamente enchendo de lágrimas. Murilo, Márcia Costa, ele começou, voz embargada de emoção. Você entrou na minha vida como faxineira, limpando meus pisos de mármore. Mas o que você realmente limpou foi minha alma suja de superficialidade. Você me ensinou o que é bondade de verdade, o que é força de verdade, o que é amor de verdade. Você me mostrou que família não é sangue, é escolha. Você salvou minha vida quando tinha todos os motivos para não salvar. E agora eu não consigo imaginar um único dia do resto da minha vida sem você ao meu lado. Lágrimas desciam pelo rosto de Márcia como rios. Murilo tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Abriu um anel, não ostensivo, não exagerado, mas lindo, delicado, elegante, perfeito. Casa comigo, Márcia. Deixa eu passar o resto da minha vida te amando. Deixa eu ser pai da Carolina junto com você. Deixa eu construir uma família de verdade contigo. Deixa eu te fazer feliz todos os dias que Deus nos der juntos. Márcia chorava tanto que mal conseguia respirar. Murilo, Você tem certeza? Eu não sou do seu mundo. Eu não sei andar nesses círculos sociais.
Eu não sei ser esposa de milionário. Eu sou só eu. É exatamente por isso. Murilo sorriu através das próprias lágrimas. Porque você é você, verdadeira, autêntica, real. Você é o único mundo que eu quero. E se o mundo não aceitar a gente, dane-se o mundo. A gente cria o nosso próprio. Márcia riu através do choro. Você está me pedindo para casar com você no meio do seu jardim iluminado, feito conto de fadas? Estou, e vou ficar de joelhos aqui até você responder. Ela estendeu a mão, tremendo. Sim, 1000 vezes sim, 1 milhão de vezes sim. Murilo colocou o anel no dedo dela, levantou-se e a beijou. Um beijo profundo, apaixonado, cheio de promessas e futuros. Foi quando gritos de comemoração explodiram da varanda. Pedro, Ana e Carolina tinham escapado de Dona Irene e estavam espionando escondidos atrás da porta de vidro, ou pelo menos tentando se esconder. Eles saíram correndo, gritando, pulando, comemorando como se fosse final de Copa do Mundo. Vão casar, vão casar. A gente vai ser uma família de verdade. Murilo e Márcia riram, abraçaram as 3 crianças e ali, naquele abraço coletivo, selaram não apenas um noivado, mas o nascimento de uma família escolhida, construída sobre verdade, sobre amor autêntico, sobre segundas chances e sobre a certeza de que os maiores milagres da vida não acontecem por acaso. Eles acontecem quando a gente escolhe o certo, mesmo quando é difícil. A mansão no Morumbi tinha mudado completamente. Não mais aquele mausoléu frio de mármore e vidro que Beatriz mantinha impecável e sem vida. Agora tinha alma. Desenhos de criança pendurados com orgulho nas paredes da sala, brinquedos espalhados pelo chão e Murilo pisando neles regularmente. Bicicletas no jardim encostadas na árvore, cheiro de bolo saindo da cozinha todas as tardes, risadas ecoando pelos corredores. Vida, vida de verdade. Carolina, agora com 12 anos, estava completamente curada e saudável. Cabelos castanhos longos e brilhantes, sorriso largo e contagiante. Estudava piano e sonhava ser médica para ajudar outras crianças como ela foi ajudada. Pedro, com 12 anos, era apaixonado por robótica e vivia fazendo experimentos no quarto. Ana, com 14, descobriu talento para pintura e tinha um ateliê improvisado na varanda. As 3 crianças eram inseparáveis, brigavam como irmãos, se protegiam como irmãos, se amavam como irmãos. Márcia tinha voltado a estudar. Terminou o ensino médio através de EJOA, entrou na faculdade de pedagogia, se formou com louvor. Abriu uma creche para crianças de famílias de baixa renda, onde trabalhava todo dia com paixão. O projeto era financiado pela Fundação Ferreira Costa, organização sem fins lucrativos que Murilo e Márcia criaram juntos. Murilo tinha vendido parte de suas empresas de tecnologia. Manteve o suficiente para viver bem e focou o resto em projetos sociais, orfanatos, hospitais infantis, bolsas de estudo, programas de educação, tratamentos médicos para famílias sem recursos. Rodrigo e Beatriz foram condenados. Rodrigo a 15 anos de prisão por tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro e fraude corporativa. Beatriz a 12 anos como cúmplice. O mecânico Carlos Mendonça a 8 anos. A mãe de Rodrigo, Helena, recebeu 5 anos, mas mostrou arrependimento genuíno e cumpria pena em regime semi-aberto, fazendo trabalho comunitário. Murilo não sentia ódio, não sentia vingança, apenas indiferença. Eles fizeram escolhas. Pagavam as consequências. E ele tinha coisas mais importantes para se preocupar, como a família que construiu, o amor que cultivava, a vida que vivia. Numa manhã de domingo ensolarado, Murilo acordou com o cheiro de café fresco, desceu de roupão e encontrou Márcia na cozinha, fazendo panquecas. Ela usava uma camiseta velha dele e shorts simples, cabelos bagunçados, sem maquiagem, a coisa mais linda que ele já tinha visto. Ele a abraçou por trás, beijou o pescoço. "Bom dia, meu amor."
Ela virou, sorrindo, e beijou os lábios dele. Bom dia. Dormiu bem? Sempre durmo bem com você do meu lado. Eles ouviram passos descendo a escada. Carolina apareceu sonolenta, seguida por Pedro e Ana. Panquecas! Carolina comemorou. Com chocolate? Pedro perguntou esperançoso. Com chocolate, Márcia confirmou, rindo. Eles se sentaram juntos na mesa grande da cozinha, não na sala de jantar formal que Beatriz insistia em usar. Na cozinha mesmo, comendo panquecas, rindo de piadas bobas, planejando o dia. Depois que as crianças saíram para brincar no jardim, Murilo e Márcia ficaram na varanda tomando café, observando Pedro, Ana e Carolina jogando bola. Murilo segurou a mão de Márcia. Obrigado, ele sussurrou. Ela olhou para ele, confusa. Por quê? Por recusar aqueles 50 mil reais que Beatriz ofereceu. Por escolher o certo, mesmo quando estava perdendo tudo. Por me salvar quando todo mundo queria me ver morto. Márcia apertou a mão dele emocionada. Meu pai sempre dizia, dinheiro sujo nunca salvou ninguém, só destrói. E ele estava certo. Se eu tivesse aceitado aquele dinheiro, teria perdido minha alma. E nunca teria você, e essa família, e essa vida que a gente construiu juntos. Murilo puxou ela para perto, beijou a testa dela. Você me ensinou que os verdadeiros anjos não têm asas douradas e halos brilhantes. Eles têm mãos calejadas de tanto trabalhar e corações de ouro puro. E você me ensinou que milagres existem. Márcia respondeu, olhos marejados, que às vezes a gente precisa cair do céu em um jatinho em chamas, para finalmente acordar de verdade para o que realmente importa. Eles ficaram ali, abraçados, observando os filhos brincarem, o sol quente de domingo sobre eles. A vida simples e perfeita ao redor. E Murilo percebeu algo fundamental. Ele tinha mais dinheiro antes, tinha mais empresas, tinha mais status, tinha mais de tudo que o mundo considera importante. Mas nunca, em nenhum momento da vida, tinha sido tão rico quanto era agora. Rico em amor, rico em família, rico em verdade, rico em propósito, porque às vezes a gente precisa fingir estar inconsciente para finalmente ver quem realmente nos ama. Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E às vezes, os finais felizes não vêm embrulhados em luxo e ostentação. Eles vêm disfarçados de mãos calejadas, corações sinceros e amor verdadeiro construído sobre escolhas certas nos momentos mais difíceis. E essa é a riqueza que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. E você acredita que as pessoas podem mudar quando acordam para a verdade? Que o amor verdadeiro pode nascer das situações mais improváveis? Deixe sua opinião nos comentários, eu leio todos. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias emocionantes. E não saia agora, o próximo vídeo recomendado vai te surpreender ainda mais. Clique e continue essa jornada comigo.